Olá, amigos internautas do Portal Clique Política, um forte abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube. Olha, mais uma derrota para o juiz parcial de Curitiba, o Sérgio Moro. Ele inventou aquela PEC em segunda instância, aquela PEC que prende Lula. Ele foi lá para o Senado para conversar com aquela senadora Simone Tebet, que é a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça. Aí acabou esquecendo do pacote anticrime dele, foi derrotado num pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Depois veio à tona a organização criminosa bolsonarista, lá com o Flávio Bolsonaro na Lege, denúncia do Ministério Público, e ele se calou. De fato, é uma PEC casuística. Assim que Lula deixou a cadeia e movimentou o cenário político, os lavajatistas de plantão no Senado e na Câmara dos Deputados começaram a gritar, a espernear com base numa frase do presidente Toffoli, dizendo que o artigo 283 poderia ser modificado, que foi um equívoco estupendo. Eu acho que até hoje o Toffoli estará arrependido. Pois bem, vários juristas e vários ministros já disseram que é impossível mudar cláusula pétrea, não tem condições. E agora foi a vez do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o senhor João Otávio de Noronha, defendeu no programa Poder em Foco do SBT, o SBT que é ligado a Bolsonaro, que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado. Eu vou repetir. O presidente do Superior Tribunal de Justiça descartou a PEC que prende Lula e disse que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado. Para o ministro tentar mudar a lei ou mesmo a Constituição para estabelecer a prisão em segunda instância é inócuo. Prosseguindo, abre aspas. A Constituição pode ser alterada? Interroga ele. Se entendido que a execução se faz depois do trânsito em julgado como direito fundamental, não pode ser mudada, disse o senhor Otávio de Noronha. Não adianta alterar o Código de Processo Penal, não pode alterar a Constituição. Ou seja, o ministro do STJ foi categórico. Noronha acrescentou que a causa da demora não é o trânsito em julgado, é a demora no julgamento do processo. Nós temos que acabar com a morosidade na duração do processo. Então, se a justiça brasileira quer, na realidade, fazer com que aqueles que cometeram crimes de colarinho branco sejam punidos, acelerem os processos, agora acelerem de todos. Não façam como o Tribunal Regional Federal fez, não, que para tirar Lula da eleição acelerou o processo do triplex, o fajuto, fraudulento, facesco processo do triplex, que a posteriori ficou comprovado que tudo não passou de uma farsa, correu e em 6 meses julgou Lula para tirá-lo do pleito eleitoral. Aí eles viram, não basta não tirar o Lula da eleição, não. Solto ele elege o seu candidato, vamos prendê-lo. Prenderam e acabaram elegendo esse cidadão que aí está no poder. Eu vou repetir o que disse o ministro do STJ, presidente do Superior Tribunal de Justiça. A Constituição pode ser alterada? Interrogou. Se entendido que a execução se faz depois do trânsito em julgado como direito fundamental, não pode ser mudada. Não adianta alterar o Código de Processo Penal, não pode alterar a Constituição. Isso aí é um recado claro para o Congresso Nacional, para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Esse partidário de Curitiba, ele só tem um propósito, prender Lula. Mas Lula passa, o próprio partidário de Curitiba passa, e as leis ficam, as decisões ficam. É por isso que eu chamo a atenção para o ministro Celso de Mello. Se ele não anular o processo do triplex, ele vai deixar uma jurisprudência perigosíssima, não apenas para o PT, mas para o povo brasileiro. Camarada pode ser julgado por um inimigo e mesmo que você recorra a instâncias superiores e diga, olha, esse juiz é meu inimigo, as instâncias superiores vão se basear na decisão de Celso de Mello, em tese, para dizer, não, você vai ser julgado por ele. Por isso da importância do voto do decano do Supremo Tribunal Federal. Forte abraço a todos e a luta continua. Parabenizo o presidente do STJ pela lucidez no comentário.